O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa amada EBD. Na sala dos adultos, estamos estudando aí as lições da CPAD no terceiro trimestre do ano de 2024 e hoje vamos estudar a lição de número 2 com o título O Livro de Ruth. Muito prazer, eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor há 9 anos na Escola Bíblica, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, que é o propósito aqui desse canal, fazer com que você também possa crescer a cada vídeo, a cada lição que nós trazemos aqui para abençoar a tua vida. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra no livro de Ruth, do capítulo 1, no versículo 1, que diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Glória a Deus. O texto bíblico em sala para essa nossa lição 2 se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, nesse trimestre estaremos estudando com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje nós começaremos uma lição essa lição nós estaremos estudando sobre Ruth até a lição 5. Então, a partir de hoje, dessa lição, até a lição 5, estaremos estudando o livro de Ruth. E da lição 6, nós estaremos estudando sobre Esté. Então, fica com a gente, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de muita relevância para a tua vida. Você que já acompanha, você que já é inscrito aqui do canal, deixa o teu joinha se você gosta do nosso conteúdo. Você que está chegando pela primeira vez e acha esse conteúdo interessante, já se inscreve aqui. É uma oportunidade aí para você não perder nenhum desses nossos conteúdos. Toda semana a gente traz conteúdo para edificação da tua fé. Então já se inscreve aí no canal, ativa todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então, queridos, nós estaremos hoje falando sobre o livro de Ruth, trazendo um pouco, nessa lição 2 de hoje, iniciando aqui esse livro de Ruth, falaremos muito sobre a questão da provisão de Deus, que até a verdade prática nos fala sobre isso, que nós não estamos isentos de passar por crises, por adversidades, por dificuldades, mas nós servimos a um Deus que é um Deus que provê, é um Deus da provisão. É justamente o que falamos bem no início na apresentação do vídeo, é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O primeiro tópico da nossa lição de hoje, a organização do livro. O ponto 1, na Bíblia hebraica, o ponto 2, na Bíblia cristã, e o ponto 3, autoria e data. O ponto 1, na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos
livros do Antigo Testamento, no caso da nossa Bíblia, né? Na nossa Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porém, na Bíblia hebraica só contém o Antigo Testamento, certo? E o livro de Ruth, obviamente, está na Bíblia hebraica ali, naquele grupo de livros. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim ou Hagiógrafos, que significa escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, que para nós é os 5 primeiros livros da Bíblia. E a segunda é a Nevim, que é os profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, que é os 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgicas de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavat, Pentecostes, a festa da colheita. Então, o livro de Ruth consta, sim, aí na Bíblia hebraica, que nós, no caso, na nossa Bíblia cristã, está no Antigo Testamento. E na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e os Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4 seções: Pentateuco, o Poéticos, o Históricos e os Proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, na Bíblia cristã, como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. E o ponto 3, autoria e data. Apesar de não ter o autor, né, específico, né, de não ter a autoria específica do livro, mas alguns eruditos acreditam que o autor do livro de Ruth tenha sido o profeta Samuel. E provavelmente o livro tenha sido escrito no século X a.C., certo? A sinopse desse ponto 1 nos diz o seguinte: Ruth está categorizado como livro histórico por causa de seu evidente gênero narrativo. Então, só aí um panorama, né, bem básico, bem geral aí do livro de Ruth, que nós estaremos estudando nessas próximas semanas nas lições da EBD. O ponto 2, o contexto histórico. Nos tempos dos juízes. Os tempos dos juízes, que foi bem antes do período monárquico, né, onde os reis era quem governava a nação. Antes disso teve os juízes, né? Depois da morte de Josué, passou ali os juízes a comandar, vamos dizer assim, a governar a nação. Porém, nesse período dos juízes, o povo fazia o que queria, do jeito que queria, e infelizmente houve ali muitas situações onde o povo foi voltado muito para a idolatria, se voltava muito para outros deuses, servindo a outros deuses, adorando a outros deuses. Então, nesse período dos juízes aconteceu muito isso. Então, o livro de Ruth tem esse contexto histórico, no período dos juízes. Ponto 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Então, basicamente, depois da morte de Josué, o povo começou a ceder aos desejos ali, à idolatria, ao secularismo ali do povo cananeu que estava ainda naquela terra. Então, cedendo a esse povo, o povo de Deus, né, que era o povo exclusivo do Senhor, que deveria adorar somente ao Senhor, eles passaram a adorar os deuses dos cananeus e fazendo com que viesse ali fazer coisas que não agradavam ao Senhor, né? E a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Ele destaca aqui, o nosso autor da revista, esse trecho muito interessante. A importância da liderança no povo de Deus,
e ali estava faltando ali aquele líder, porque o povo fazia o que queria. O contexto histórico era esse, onde os juízes eles iam ali, guerreavam para vencer alguma nação que estava lutando contra o povo de Deus, mas essa liderança que buscava a Deus, que apresentava a palavra de Deus para o povo, onde resgatava a essência ali da adoração ao único Deus, infelizmente estava faltando ali naquele período em Israel. E o ponto 3, opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como a gente conhece hoje, né? Eles não eram da forma que a gente conhece hoje, magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Não era esse tipo de juiz. Eles eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão. Então era esse tipo de líder que Deus levantava ali em Israel. Homens guerreiros que batalhavam as guerras do povo de Deus para libertar o povo da opressão dessas nações, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Então, esse era o contexto de Israel. E interessante que a gente, estudando um pouco a palavra do Senhor, a gente vê que o povo de Deus, Israel, né, a nação eleita, a nação escolhida de Deus, era um povo que conhecia, sabia o que Deus tinha feito, né, tirando o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho a pés enxutos, passando pelo deserto, enfim, Deus fazendo maravilhas. Com certeza esse povo era passado de geração a geração, esses relatos, esse testemunho, e mesmo assim o povo sempre caía na idolatria, servindo a outros deuses, cedia às pressões das nações vizinhas, dos cananeus que estavam ali. Infelizmente a gente vê isso na palavra do Senhor, até mesmo no tempo dos reis, né? Se você tiver a oportunidade depois de ler os livros de reis, crônicas, você vai perceber como até mesmo no tempo dos reis se levantavam reis ímpios e se levantavam reis onde servia a Deus, fazia conforme a vontade do Senhor, mas a grande maioria eram reis ímpios que o povo vivia sofrendo, era levado cativo, enfim. Então, a gente vê isso no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. E é lamentável, né? Mas serve de exemplo para mim e para você, para que a gente possa sempre olhar para a palavra, ver o exemplo desse povo e não fazer da mesma forma que eles fizeram. Não se comportar da mesma forma que eles se comportaram. Devemos estar buscando sempre estar firme na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, adorando apenas ao Senhor, servindo apenas ao Senhor, para que a gente possa ser abençoado e alcançar a principal promessa de Deus para o seu povo, para a sua igreja, que é as mansões celestiais. Sinopse 2, os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase, cada um fazia o que bem queria. Então esse era o contexto ali no livro de Ruth, né? E o terceiro ponto, propósito e mensagem. O cetro de Judá. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então, o propósito do livro é mostrar essa promessa de Deus a Abraão, né, a Isaac, a Jacó, e
dando continuidade a essa promessa a Judá. Como foi dito aqui, Rúben, sendo o primogênito de Jacó, né? Ele perdeu a primogenitura por conta que se deitou com uma concubina de seu pai. Então ele perdeu essa primogenitura, passando para Judá. Então a partir daí a promessa dá seguimento a Judá, tendo essa promessa que de Judá se levantaria o grande rei de Israel, que no caso foi Davi. Ponto 2, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representante de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Louvado seja Deus. Então, o propósito e a mensagem é mostrar o amor de Deus e a redenção de Deus para o seu povo. No caso aqui, trazendo o personagem Boaz, né? Que se casou lá na frente, depois a gente vai ver nas próximas lições, que se casou com Ruth, sendo remidor ali da família de Noemi para a glória de Deus. Então, trazendo esse personagem Boaz, também é uma tipologia do nosso Senhor Jesus, que é o nosso remidor, é aquele que nos comprou as mãos das garras de Satanás, nos levando ali para a presença de Deus e para estarmos caminhando com o Senhor. Louvado seja Deus. E o ponto 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Interessante isso. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Era um mundo de crescente iniquidade. O justo vive pela fé. Ou seja, se eu estou vivendo, estou até com a garganta um pouquinho ruim, peço perdão aí, a minha voz está um pouquinho rouca, mas enfim. Se estamos vivendo num mundo de iniquidade, num mundo pecaminoso, tenebroso, hostil, como estamos estudando também na lição dos jovens, né? Inclusive, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque toda semana a gente traz também a lição dos jovens aqui para te abençoar. Se estamos vivendo nessa situação, nesse caos cultural, moral, ético, a gente precisa ser diferente. A gente precisa fazer a diferença. Como cristão, como servo de Deus, por mais que o contexto seja esse, por mais que a cultura, a política, a situação, a sociedade que estamos vivendo está esse caos, esse problema, essa distância de Deus, mas a gente precisa fazer a diferença. Como o próprio Senhor Jesus disse, precisamos ser sal e luz desse mundo. Nós precisamos dar o sabor a esse mundo e precisamos iluminar esse mundo. Esse é o nosso papel como servo do Senhor. Então, no mundo tão corrompido, nós precisamos viver pela fé, fazer a diferença e sermos exemplo para a glória de Deus. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predomina o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. 1 Coríntios 13:5. Sinopse 3. O cedro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Então, querido, estaremos estudando a partir de agora sobre esse livro de Ruth nas próximas lições. Na próxima lição, lição 3, falaremos sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, e aí nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse livro de Ruth, que eu convido também você a ler. Se você puder, leia o livro de Ruth, para você estar sempre aí atento, preparado, compartilhando também daquilo que Deus tem colocado no teu coração. E eu fico muito grato pela sua presença, e eu quero agradecer você ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo, tamo junto, te espero aqui pro próximo vídeo, vou deixar esse vídeo aqui, clica aí que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração, uma série de mensagens que começamos sobre o tema As Fases de um Escolhido de Deus. Clica aí e Deus falará contigo poderosamente. Um abraço, te espero lá, hein?